Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Sofia, sou coordenadora do programa de Primeira Infância Crescer Aprendendo. Hoje a gente vai realizar a nossa última live do ano. Nessas lives a gente buscou trazer temas essenciais para o desenvolvimento infantil, aprofundando os temas que a gente trabalha diariamente com as mais de 3.000 famílias de 12 municípios diferentes que estão conosco nesse ano de 2020 no programa Crescer Aprendendo. Essa foi a estratégia que a gente encontrou para continuar apoiando as famílias, mesmo em tempos de pandemia, porque antes dela chegar, os nossos encontros se davam de forma presencial nas creches e escolas parceiras, e assim a gente migrou, então, toda a nossa estratégia para o formato digital, para dar conta de continuar atuando. Bom, hoje nesse grande bate-papo, a gente vai falar sobre alimentação, uma preocupação de muitos pais e cuidadores, porque nem sempre a criança quer comer, e muitas vezes só quer comer o que não pode. Antes da gente prosseguir, eu quero agradecer a organização Põe no Rótulo, que é nossa parceira nessa live, e aqui está hoje representada pela Cecília Cury. Bem-vinda, Cecília. A Cecília Cury é mãe, ela é advogada, mestre e doutora em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, coordenadora da Põe no Rótulo e cofundadora da Alergia Alimentar Brasil. Eu acho importante, Cecília, você contar para as famílias o que é a Põe no Rótulo e quais são os seus objetivos. O Põe no Rótulo é um movimento da sociedade civil, cidadãs, pessoas como eu e você e todas que estão aqui assistindo, que, por conta do diagnóstico de alergia alimentar dos seus filhos, tentavam ler o rótulo, entender aquela letra pequenininha, entender aquelas palavras, não conseguiam entender, porque eram palavras muito difíceis, como caseína, lisozima, albumina. O que é isso? Eu não sei. Então, nós nos organizamos e fizemos um movimento muito bonito, organizando com outras redes e outras organizações, e conseguimos fazer a Anvisa aprovar uma legislação que hoje tem lá no rótulo, alérgicos, 2 pontos. Contém leite, pode conter amendoim. Essa é uma informação direcionada ao alérgico, mas que acabou fazendo com que a gente percebesse a importância do rótulo para todos nós. Tendo ou não tendo alergia, o rótulo tem que falar a nossa língua, está numa linguagem clara, legível, o fundo tem que ser possível da gente enxergar em relação à letra, enfim. E, além disso, o Alergia Alimentar Brasil, que é um projeto também organizado pelas mesmas pessoas, que visa conscientizar as pessoas, a sociedade, sobre alergia alimentar, um tema que nos toca a fundo por conta das reações e relações que nós tivemos nas nossas famílias. É um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Cecília. É muito importante saber o que a gente tem, né? O que tem em cada alimento para a gente fazer boas escolhas, né? Para a gente bater esse papo, então, junto com a Cecília, a gente trouxe outras 3 especialistas em alimentação saudável que eu vou apresentar para vocês. A Raquel Francischi é nutricionista formada pela USP e mestre pela Unicamp, atuou nas Nações Unidas para América Latina e Caribe no Programa Mundial de Alimentos e tem formação em aconselhamento e manejo clínico do aleitamento materno, alimentação complementar e nutrição materno-infantil. A Clariana Oliveira, ela esteve conosco na live passada, e ela é enfermeira, doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em primeira infância e desenvolvimento infantil na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e dá apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade de Boston. E, por fim, a Letícia Silva, que é enfermeira, mestre em ciências da saúde, especialista em saúde mental e desenvolvimento infantil. Bem-vindas todas, meninas. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Quem quiser assistir pelo Facebook, o link também está nos comentários. Bom, antes de mais nada, Raquel, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho mais o que é considerado uma alimentação saudável, tanto para uma criança quanto para um bebê, né? Quais são os componentes básicos que essa alimentação deve conter e qual que é a função de cada um desses componentes para a gente crescer saudável. Você conta para a gente, por favor? Pode deixar, Sofia. Em primeiro lugar, agradecer o convite, um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todas as famílias. E vamos aproveitar ao máximo essa conversa para poder trazer um conhecimento que é tão difícil, né? Como a Cecília mesmo descreveu, entender os alimentos, entender os rótulos, entender a nutrição, trazer isso de um jeito fácil, gostoso, para a gente garantir a nutrição das nossas crianças. A verdade é que existem muitos componentes que o nosso corpo precisa para crescer forte e saudável. Existem mais de 10 vitaminas, um monte de sais minerais, carboidratos, proteínas, gorduras, e é impossível para nós, como mães, conseguir fazer um quebra-cabeça nutricional para ter certeza dessa nutrição. Então é por isso que nós desenvolvemos um manual muito fácil de entender, que é
A comida que uma criança precisa é a comida de verdade, é a comida que vem da nossa panela, que vem da nossa natureza. Tudo que a terra nos dá, as frutas, as verduras, os legumes, o arroz com feijão, o milho, o repolho, as carnes, o frango, o peixe, do jeito que a natureza deu, sem passar pelo processamento alimentar. Claro que para preparar esses alimentos eu vou precisar de alguns ingredientes culinários. Eu vou precisar de um pouco de sal, um pouco de óleo, eventualmente um pouco de açúcar, mas desde que eu use esses ingredientes dentro de casa, eu não vou exagerar nas quantidades nem causar um problema de saúde. Agora, já existe o processamento dos alimentos, as comidas processadas, que já envolve uma industrialização. São as comidas enlatadas, geralmente, as compotas de frutas, que se em quantidades muito pequenas, de vez em quando na dieta da criança, não vai ter um grande problema nutricional. E aí nós temos as comidas ultraprocessadas, que na verdade são produtos inventados pela indústria com formulações e receitas cuja, né, a origem, o conhecimento de como isso é feito, nós, como consumidores, não entendemos, repleto de substâncias químicas que nós também não sabemos os efeitos no longo prazo sobre o nosso organismo, quem dirá sobre o organismo de uma criança que é pequena. Então, esses produtos devem ser evitados. Até 2 anos de idade, pelo menos, o aleitamento materno é o melhor alimento que existe. Ele deve ser exclusivo até os 6 meses de idade, ou seja, sem água, chá, sucos, nenhum outro tipo de leite, nenhum outro tipo de alimento, pois tudo isso pode aumentar o risco de alergias, o risco de desnutrição, de diarreias no bebê. Então, leite materno exclusivo até 6 meses, e a partir do 6º mês a gente introduz o que a gente chama de alimentação complementar, que complementa o aleitamento materno. Alimentos ricos em vitaminas e minerais, que é a comida de verdade. A partir dos 2 anos de idade, essa comida já não é mais só complementar, ela já é a comida principal da criança e deve seguir com os alimentos in natura, os alimentos da natureza, até a idade adulta. Muito bem. Bom, a gente sabe que na pandemia muita gente acabou relaxando um pouco, né? Passando a consumir alimentos mais gordurosos, com menos proteína, as famosas porcarias, não é mesmo? Letícia, como que você vê o papel dos pais, né? O adulto que cuida da criança na hora de decidir o que ela deve comer, porque, né, a criança não decide por si só, né? Ainda depende do adulto para fazer essa escolha. E também, o que fazer naquela hora que bate uma vontade de dar aquele docinho para a criança para ver se ela calma, né? Isso funciona? Boa tarde, Sofia. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa live, a última do ano. E os pais realmente, eles são os detentores do conhecimento, né? Eu sempre acho que o pai e a mãe são espelhos para a criança. Então, se a criança vê os pais comendo, ela tende a comer também o alimento, né? A criança, ela imita o comportamento que ela vê diversas vezes. Então, se os pais tiverem uma dieta saudável, balanceada, cheia de produtos naturais, como disse a Raquel, a tendência da criança querer comer esse tipo de alimento é muito maior, né? E naquela hora que bate a vontade de comer um doce, eu sempre indico as frutas. Hoje em dia a gente tem formas de preparar a fruta para que ela fique mais parecida com alguma coisa doce, né? Se você congela uma banana e processa ela depois, por exemplo, vira um sorvete delicioso. E assim a gente pode fazer com algumas outras frutas também. Obrigada, Letícia. Realmente, os pais precisam estar conscientes desse papel que tem, né, na alimentação das crianças. Mas para que eles cumpram esse papel, é preciso que eles saibam, né, o que contém os alimentos. Então, Cecília, que dica que você pode dar para os pais, para os cuidadores, na hora que eles estão lá no supermercado decidindo o que levar, né, para a criança comer? Bom, a Raquel e a Letícia, elas já levantaram bolas maravilhosas, que é pensar isso, né? O quanto daquilo que a gente consome, o quanto que isso impacta no que a criança vai consumir. Se eu sou uma comedora de biscoito, de bolacha, de, enfim, salgadinho, o que quer que seja, vou dizer para o meu filho, não, você não vai comer porque isso faz mal. Então,
nós, adultos, precisamos começar a melhorar a nossa alimentação. E como é que a gente melhora a alimentação? Buscando os alimentos que estão ali naquele setor de frutas, verduras, e vai pegar por ali, vai pegar uma cenoura, batata, vai pegar uma folhagem, priorizar isso. E o que tem rótulo, o que tem embalagem, ler com muita atenção a lista de ingredientes. Uma lista de ingredientes muito longa geralmente indica um alimento ultraprocessado. Por que que é muito longa? Porque tem uma série de elementos ali que são químicos, quebrados, de novo, a história do caseinato, gordura vegetal, acidulante, espessante, um monte de né, que não vai fazer bem para a nossa saúde no longo prazo e que a gente tem que evitar. Então, é ler lista de ingredientes, buscar aqueles que têm ingredientes que a gente conseguiria reproduzir em casa. Estou na maior preguiça de fazer pão, não tenho tempo, tenho que trabalhar fora. O que tem no meu pão? Farinha, água, fermento, sal? Ah, é o que eu faria em casa também. Mas se você pega um saco de pão e tem lá fosfato do cálcio, do não sei mais o que, conservador lá sei o que lá, pirofosfato do monossofódico, o que que é isso? Eu prefiro não comprar. Então é isso. Se o rótulo não fala a minha língua, eu não entendo, eu prefiro não comprar. E ter muita atenção com o jogo de marketing, porque as embalagens, eu estou falando das embalagens e não dos produtos. As embalagens estão cheias de grãos integrais, tem frutas suculentas, tem um refresco em pó cujo abacaxi derrama, assim. Mas quase não tem abacaxi naquele produto. Então, assim, eu brinco, quanto maior a imagem da fruta, menor a quantidade de fruta. Porque a fruta mesmo nem tem, né? Ela já é a própria. Mas esses produtos que têm essas imagens enormes, geralmente sequer têm a fruta. Então, cuidar para a gente não cair nas pegadinhas do marketing e seguir muito do que disse a Raquel, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento muito importante que tem os 10 passos, e um deles é uma leitura crítica do rótulo, questionar a publicidade para a gente não cair em engano, especialmente aquela publicidade que é dirigida à criança. Se a gente tem um personagem falando 8 vitaminas e ferro, super incrível, você vai ficar mais forte, assim, questione, porque a maçã não faz nenhuma desses apelos e certamente ela tende a melhorar a nossa alimentação em relação a esses produtos. Super cuidado com os personagens. O lugar de personagem é no corredor de brinquedo, é no papel para desenhar, não é na comida. Obrigada, Cecília. Ótimas dicas. E quem tiver dúvida ainda sobre como ler os rótulos, pode mandar aí no chat que a gente manda aqui para a Cecília também. Clariana, mas e se a criança, né, não tem o hábito, né, de comer frutas, verduras, alimentos saudáveis, e não tem nem a vontade, a abertura para experimentar? O que os pais podem fazer nessa situação? Então, primeiramente, boa tarde, pessoal, boa tarde, famílias que estão aqui hoje para a nossa última live do ano. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E isso é uma pergunta muito importante, Sofia, porque o que acontece muitas vezes? O pai, a mãe, o cuidador vai lá, oferece uma vez para a criança. Aí a criança ela começa a experimentar, bota o alimento para fora, faz uma cara, né, meio estranha, e aí o pai e a mãe falam, ela não gosta desse alimento. Mas, primeiramente, para a gente chegar a essa conclusão de que a criança ela gosta ou não gosta do alimento, a gente precisa tentar várias vezes. A gente precisa oferecer esse alimento de diversas formas também para a criança. Então, por exemplo, você ofereceu uma cenoura crua para a criança. E a criança botou para fora, não gostou, a gente vai lá e tenta de novo. Né? Vai, na próxima vez que coloca, apresenta, pode apresentar também de outra forma, em vez de crua, vai apresentar cozida. E assim a gente vai acostumando, adaptando o paladar dessa criança, né? Porque não é só assim, tentou a primeira vez, a criança não comeu, ela não gostou. É claro que quando a gente coloca um primeiro alimento, né, a primeira vez um alimento na boca, a gente vai sentir ele meio diferente, vai, né, começar a sentir as texturas na língua, né, os diferentes sabores que vêm daquele alimento. Então a gente precisa tentar repetir. E uma coisa que a Letícia também comentou que é muito importante é o exemplo que a gente dá dentro de casa. Então, às vezes, a gente está exigindo, né, que o nosso filho, a nossa filha coma aquele prato lindo, colorido, mas a gente não está sendo o exemplo. A gente está comendo, né, não come frutas, não come legumes, não come verduras. E a gente precisa ser o exemplo para aquela criança. Porque no nosso cérebro, a gente tem células dentro do nosso cérebro que elas copiam o comportamento dos outros. Então, a criança que ela tem dentro de casa, ela vai absorver aquele comportamento. Ela vai dizer, tem brócolis aqui no meu prato, mas a mamãe não come. Né? O papai não está comendo, só o meu prato aqui está com brócolis. E ela vai começar a levantar, será que isso é bom? Será que isso é ruim?
E outra dica que eu gostaria de dar para vocês, então assim, não, a criança não está comendo, a criança falou que não gostou, é contar história com os alimentos, né? Contar, ajudar a usar o lúdico da criança, né? Com o alimento, fazer jogos, né? Apresentar, né, aquele prato às vezes de uma forma diferente também, usando carinhas, né? Usando a criatividade de vocês para atrair, né? Porque, né, muitas pessoas falam que a gente come pelos olhos, isso é uma verdade, né? Muitas vezes o que atrai, né, é a forma que o prato é apresentado para gente. E a última dica, gente, não castigar a criança se ela rejeitar o alimento. Não usar o alimento como barganha. Ah, se você comer só frutas e legumes, você vai ter seu doce no final. Que eu acredito, né, aconteceu comigo, deve ter acontecido com muitos de vocês também, né, durante a infância, mas isso pode criar uma correlação muito ruim com os alimentos. Ela achar, então eu tenho que comer essa coisa ruim para depois, a boa é que vem depois, entendeu? Então tentar evitar, né, esses hábitos para a gente ter o sucesso, né, que é a criança comer os alimentos que realmente são importantes para a saúde dela. Clariana, eu adicionaria também fazer com que a criança ajude na preparação de algum alimento, né? Dentro da segurança do que é possível, né? Mas ajudar a lavar um tomate, né? Já vai também aumentando essa relação dela com o alimento, né? Com certeza, né? Dependendo da idade dela, ela ajudar já ir né, manipulando os alimentos, né? Sentindo a textura, se acostumando, né? Com a forma daquele alimento, com certeza, Sofia, é muito importante. Muito bem. Agora a gente vai ver um vídeo da Alessandra. Ela é de São Bernardo do Campo, em São Paulo, uma mãe que participa do nosso programa Crescer Aprendendo e traz uma questão para a gente conversar por aqui. Boa tarde, meu nome é Alessandra, faço parte do grupo Crescer e Aprendendo. Meu filho estuda na IAM, ele tem 5 anos e eu tenho uma menina de 2 anos e meio. O meu menino de 5 anos, ele tem muita dificuldade para comer. Eu coloco bem pouco e mesmo assim o pouco que eu coloco ele não come. E às vezes eu tenho que fazer algumas coisas no prato, alguma coisa diferente para ele comer. Beterraba ele come bem, mistura ele come bem, mas o arroz e feijão é bem difícil dele comer. Já a minha menina, que tem 2 anos e meio, ela troca muito o almoço pelo TT, que é a mamadeira. Ultimamente eu não estou dando a mamadeira para ela na hora do almoço. Só que mesmo assim eu tô tendo muita dificuldade dela comer, dele também. E eu gostaria de saber se tem alguma coisa que vocês possam me ajudar para ele comer. Mesmo eu fazendo alguns tipos de brincadeira, carinha, essas coisas, ele come. Só que não é sempre que eu posso colocar coisas diferentes no prato deles. Então eu gostaria que vocês pudessem me ajudar com isso. Em alguma ajuda que eu posso fazer para eles estar comendo melhor e estar colocando mais nutrientes no prato deles também. Obrigada. Letícia. Alessandra, excelente pergunta. Eu acho que a gente pode te ajudar um pouco, sim. Né? A gente já falou um pouco no começo sobre diversificar as formas de apresentação. Todas nós demos alguns exemplos de fazer isso. Você nos disse que você já faz carinhas no prato, já torna a refeição um pouco mais divertida. Então, a minha dica é que você possa diversificar a forma de apresentação dos alimentos, né? Então, se vai dar um brócolis para o seu filho, faça um bolinho de brócolis, misture com algum outro tipo de alimento. Uma cenoura, você pode um dia colocar ela em rodelas, o outro dia em palitos, fazer arvorezinhas com a cenoura, fica bem bonitinho. Isso pode tornar a refeição mais leve e ele não fica sentindo que ele tem a obrigação, né, de comer aquilo. E para sua filha, para a bebê, que está trocando a refeição pela mamadeira, eu acho que é importante a gente observar quais os horários das refeições, né? Será que você está dando a mamadeira para ela num horário muito próximo da refeição, assim ela não sente fome suficiente para comer um pratinho de comida todo? Né? É importante fazer esse tipo de regulagem na rotina da criança para que ela sinta fome no horário da refeição. Né? E assim tenho certeza que ela vai aceitar o pratinho de comida e não a mamadeira.
Oi, Alessandra, boa tarde. Muito interessante seus pontos. Em primeiro lugar, te dou parabéns por essa observação cuidadosa na rotina dos seus filhos e estar atenta e vendo que alguma coisa poderia estar melhor. E certamente você está trabalhando para isso e vamos conseguir. Eu vou começar falando da sua filha mais nova, essa questão da mamadeira. A gente precisa observar, muito bem dito pela Letícia, a rotina e especialmente a quantidade que ela está tomando de mamadeira, porque nessa idade aí, perto dos 2 anos, não é legal tomar mais do que 500 ml de mamadeira, sabe? Às vezes toma leite demais e aquilo deixa o bebê sem apetite. Segundo lugar, a gente precisa ver que tipo de leite que está sendo oferecido nessa mamadeira, porque existe no mercado uma confusão generalizada do que é leite e do que é o que eles chamam de compostos lácteos. Composto lácteo é uma mistureba de óleos, óleo vegetal, óleo de soja, açúcares, leite em pó e um amontoado de nutrientes ali dentro, numa quantidade ali estabelecida pelo fabricante, mas que deixa realmente a criança com menos apetite e mais saciada. E não é recomendado. O nosso guia diz que composto lácteo não deve ser oferecido para os bebês e nem para as crianças. É muito difícil saber se o que você está dando na mamadeira é leite ou é composto lácteo. Você vai ter que ler nas entrelinhas, igual a Cecília explicou. Se for composto lácteo, conversa com o pediatra, conversa com o profissional de saúde para fazer a troca para o leite, porque o leite sim vai dar o apetite. Já para a criança mais velha, que você disse que come muito bem a mistura e come muito bem o legume, mas arroz com feijão não está ligando tanto. Uma criança mais velha que vem recusando a alimentação, a gente precisa entender também o que ela está nos comunicando. Será que a saúde dos dentes está boa? Como é que está? Será que tem cárie? Será que ele está conseguindo mastigar direito? Como é que estão os vermes na barriguinha? Será que não precisa dar um vermífugo, porque isso tudo deixa a criança sem apetite? Como é que está o funcionamento do intestino? Será que tem dorzinha de barriga? Precisa conversar com ele para saber. Agora, não vai dar muito certo se a gente forçar a criança. Não, tem que comer o arroz com feijão, tem que comer a cenoura. Porque a gente não faz isso com o chocolate. A gente não força a criança a comer o sorvete e o chocolate. Então, como a Clariana já estava explicando, a gente não pode ter uma atitude diferente com alguns alimentos e com outros a gente ser mais permissivo. A gente precisa também ter uma certa leveza, dar o exemplo, oferecer várias vezes, mas também manter uma certa leveza e especialmente conversar com o seu filho para a gente entender o que está acontecendo e sempre elogiá-lo no bom comportamento. Nossa, mas esse rapaz já é grande. Olha só, eu tenho uma filha que ainda só toma na mamadeira e você já come sozinho com a sua colherzinha, com o seu garfo e faca. Tudo isso já vai dando mais coragem para o rapaz e experimentando novos alimentos. Essas seriam algumas dicas iniciais para a gente começar a conversar. Falar depois da Clariana e da Raquel é fácil, é maravilhoso. Eu tinha notado justamente isso, o risco de ser composto lácteo, e eu ainda acrescentaria, literalmente, o risco de estar vindo aqui um achocolatado. Então, quem é que vai ter fome depois de encher a barriga com um monte de óleo, gordura, açúcar e tudo mais? Então, assim, eu não sou nutricionista para dizer exatamente o que disse a Raquel, mas assina embaixo. De cuidar. Aqui na minha casa, o que eu faço? Eu tenho rotina alimentar. Então, a gente senta para tomar café da manhã, entre o café e o almoço, pensando que eles acordam cedo, que vão para a escola, vão no sentido figurado hoje em dia, né? Mas eu sirvo uma fruta ali no meio, ou uma castanha, enfim, sirvo ali no meio. Aí eu almoço, porque se a gente deixar a criança picar, a cada fomiquinha que dá, pega uma banana, pega um bolacha, se for o caso, né? Não vai ter fome na hora do almoço, não vai ter fome na hora do jantar. E dá mais trabalho, a Raquel falou isso, mastigar arroz e feijão, quando eu faço arroz, por exemplo, arroz integral, ou ponho alguma coisa, uma cenoura, dá trabalho mastigar, dá uma preguiça, né? Então, assim, a cenoura bem cozidinha já vai... Só que a gente tem que ensiná-los a mastigar e não ter preguiça. Mas em relação ao nutriente, o que eu faço aqui em casa como mãe, não sou profissional de saúde, por exemplo, se o feijão começa a ser muito recusado, eu bato uma sopa de feijão, coloco aquele macarrão de letrinhas, e aí vai que é uma beleza. E nessa sopa, geralmente, já põe uma cenoura, também põe os legumes, bato e vai. Não é sempre que eu troco uma comida de mastigar por uma sopa, mas de vez em quando à noite, com leveza, por que não, né? Eu assino embaixo todos os pontos falados.
Mas eu gostaria de trazer, né, tirando a questão da alimentação, eu gostaria de pensar em outro aspecto também, da questão da emoção, né? Tanto da menininha que é menor, que está com 2 anos e pouco, quanto do seu filho. Por exemplo, a criança que tá, né, que é menor, será que esse momento da mamadeira é um momento que ela quer mais conforto? O que será que ela está pedindo a mamadeira, né? É um momento que é perto de alguma soneca? É um momento que ela quer um tipo de atenção, né? Como é que está conectado esse comportamento dela, né? Que às vezes, será que é fome mesmo? Ou será que é um momento que ela quer ficar mais quietinha e ela está associando com a mamadeira? Então, é uma coisa para você pensar, né, Alessandra? Se isso cabe ou não cabe. E também, um outro aspecto que eu gostaria de trazer é analisar o ambiente, como é que está na hora dessa refeição, né? Tem muito barulho, a televisão está ligada, como é que está a hora que eles estão fazendo essa refeição? Será que eles estão, né, recusando a refeição porque eles querem fazer alguma outra atividade? Então, é muito bom a gente observar o ambiente, né? O que está por trás também, né? Da hora de nós prepararmos a refeição e as crianças estarem comendo. Muito bem, pergunta mais que respondida. Raquel, eu tenho uma dúvida que talvez outras pessoas que estejam aqui na nossa live também tenham. Quantas vezes que a criança deve comer ao dia? E qual que é a quantidade que a gente coloca no prato em cada refeição? Ótima pergunta, porque ela nos remete ao quando dar de comer à criança e o quanto oferecer de comida para a criança, que realmente são os aspectos que nós, como pais, educadores, podemos cuidar, né? O quanto que a gente oferece, o quando a gente oferece. Agora, se a criança vai comer ou não, a gente já viu que são vários outros aspectos relacionados, né, ao apetite, ao sono, à rotina, ao exemplo que nós estamos dando. Bom, então vamos lá. Para quando oferecer? Para um bebê entre 6 meses e 1 ano de idade, nós devemos oferecer alimentos 4 vezes ao dia, que seria uma fruta no meio da manhã, o almoço no finalzinho da manhã, na hora do almoço, uma fruta no meio da tarde e o jantar no final da tarde. Essas 4 refeições, juntamente com o leite materno, no esquema que a gente diz livre demanda, sempre que o bebê quiser, quando o bebê quiser. Então, são 4 refeições ao dia e leite materno livre demanda. Caso o bebê não esteja no leite materno, o número de mamadas varia em torno de 3 mamadas ao dia ao máximo para esse bebê entre 6 meses e 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade, nós já devemos começar a oferecer refeições 5 vezes ao dia, que seria um café da manhã ao acordar, a fruta no meio da manhã, o almoço, a fruta no meio da tarde e o jantar. O ideal, então, entre o café e o almoço é oferecer fruta e para beber água. E entre o almoço e o jantar, oferecer fruta e para beber água. Isso abre o apetite para o almoço e para o jantar. O café da manhã, o almoço e o jantar feitos com alimentos de verdade, comidas da panela, comidas brasileiras, que nós temos uma nutrição maravilhosa aqui no nosso país. E quanto a gente oferece? O ideal é oferecer o quanto a criança quiser, nem mais, nem menos. Por quê? Porque a criança tem o que a gente chama autorregulação da fome, do apetite e da saciedade. A criança sabe o quanto ela precisa comer de alimentos naturais. Dificilmente você vai ver uma criança que é gulosa por banana, por brócolis, por cenoura. Se ela está comendo 2 bananas, 3 bananas, é porque o corpinho dela está pedindo, está precisando. A criança dificilmente vai ter uma compulsão alimentar por comida de verdade. A gente tem compulsão de comer demais por comida industrializada, por caixas de chocolate, por salgadinho. Comida de verdade a gente come e fica satisfeito. E se a criança está comendo de menos? A gente já conversou, né, na pergunta da Alessandra, o que fazer, mas é nossa obrigação manter o ritmo. Não podemos substituir o café da manhã que a criança não comeu por um super lanche no meio da manhã com pão, com farinha, com bolo, com biscoito, com leite, porque aí ela vai perder o almoço e aí a gente vai num efeito dominó atrapalhando todas as refeições do dia. Então, ritmo e regularidade no quando oferecer e
desses alimentos in natura, oferecer o quanto a criança aceitar. O importante é sempre sobrar um pouquinho no prato, porque significa que a criança comeu o quanto precisava. Se ela raspar o prato, a gente não sabe se ela precisava de mais comida para crescer. Então, deixa sobrar um pouquinho no prato, sim. Muito bem. Clariana, e o brincar, como é que ele entra nessa história? Ele pode ajudar a criança a se alimentar melhor, a experimentar novas opções de comida? Como é? Com certeza, Sofia. A forma que a criança ela interage com o mundo, a forma que a criança, as lentes, né, que a criança usa é muito através do lúdico, né, do brincar, né, através de fazer histórias. E isso pode entrar também na hora de se alimentar, né, brincar com os alimentos, experimentar, né, os sabores, os cheiros diferentes. Então, uma brincadeira que a gente pode fazer é vendar os olhos, né, que você já deve ter visto alguma vez na televisão, alguém brincar né, no colégio, vendo os olhos e tenta adivinhar o cheiro, né, daquele alimento, ou adivinhar o gosto. O que é isso? Pergunta né, para as crianças. E assim elas vão se adaptando, elas vão criando curiosidade para descobrir esses diferentes sabores. Né, esse mundo, né, que é tão maravilhoso dos alimentos, que é tão rico, ainda mais no nosso país, né? E uma coisa também é brincar com a comida, de fazer desenhos. Então pode, né, fazer arte com a comida na hora da preparação, né, fazer com a criança, né, que a gente até já falou sobre isso, montar o prato, né, fazer uma figura, algum desenho usando o alimento. Porque isso vai ajudando a criança, né, a querer experimentar, a querer tocar, né, a querer participar também na hora, que nem a Sofia já comentou, na hora do preparo dessas refeições. Então, tudo isso, né, na brincadeira, usando o lúdico, de uma forma leve, né, sem pressão, né? Eu acho que a gente precisa ter muita, né, paciência nesse momento, muita criatividade, né, respirar fundo, que uma hora, né, a criança ela vai se acostumar com os alimentos, né, e depende muito do nosso exemplo. Obrigada, Clariana. A gente tem agora um outro vídeo, dessa vez é da mãe que se chama Jéssica, é de Campinas, também participa do nosso programa. Vamos ver, então. Oi, boa tarde. Eu sou a Jéssica, eu sou do grupo Crescer e Aprender. Tudo bem com vocês? Então, eu queria saber uma informação com meus filhos. Meus filhos, eles são ruins para comer, gostam mais de porcariada. Eu queria saber uma informação, uma dica que pode estar me ajudando para mim ajudar na alimentação deles, porque acho que eles gostam mais de porcariada, essas coisas, e eu tento reforçar com legumes, essas coisas. Eu queria uma dica de vocês para mim estar fazendo a alimentação dos meus filhos melhor. Tá bom? Eu sou do grupo Crescer, Aprender. Eu queria uma informação de vocês, uma ajudinha de vocês, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde para vocês. Tudo de bom. Oi, Jéssica. Nossa, as porcarias são nosso terror, né? Criança gosta de porcaria, gosta de açúcar, isso é normal. A gente precisa lembrar sempre que açúcar é uma substância estimulante, que a gente não recomenda que seja oferecido para crianças menores de 2 anos, justamente por isso, porque a criança vai gostar e isso não faz bem para a saúde dela, né? Então, a minha dica é um pouco também o que a Clariana falou. Vamos pensar como é que está o momento da refeição do seu filho. Porcaria é uma coisa que a gente come brincando, não é verdade? A gente pega um pacote de bolacha, de salgadinho e sai brincando. Quando a gente vai para uma refeição, existe todo um ritual diferente. Às vezes ele tem que parar, aliás, deve parar de brincar para comer. E a criança nem sempre pode gostar de fazer isso. Então, acho que tornar o ambiente da refeição mais leve, mais gostoso, né, mais divertido, pode fazer com que ele se interesse mais pela comida de verdade do que pela porcaria. Outra coisa interessante é ter o mínimo possível dessas porcarias em casa, não é verdade? E servir de exemplo. Se você não come, se ninguém na sua casa come, a criança tende a não comer também. Então, essas são as dicas que eu dou para você observar nesse momento. Jéssica, ótima sua pergunta.
Então, vou adicionar já o que a Letícia falou, né? Uma das coisas que eu tinha pensado, né, é que seguindo a linha que a Letícia falou, é a redução desses alimentos dentro de casa. Uma coisa que a gente sempre pergunta, né, para os pais, quem é que faz as compras dentro de casa, né? Quem é que tem o dinheiro para comprar os alimentos? Quem é que vai no mercado, né? Então, não é a criança que vai lá fazer a compra do mês, né? Geralmente são os pais. Então, podendo reduzir, né, as porcarias dentro de casa, né, não deixando lá em fácil acesso para a criança no meio da tarde ela abrir o armário e pegar os chips, pegar a bolacha recheada e comer. E uma segunda dica que eu pensei aqui também é a questão na hora de que você for no mercado, né, se for com as crianças, ir na parte das frutas, né, e legumes e ajudar a escolher qual vai ser né, o lanche da tarde que elas querem, mostrar as frutas, né, dar sempre a opção das frutas e não das porcarias, que assim a gente vai começar a mudar o hábito e o olhar, né, para as porcarias dentro de casa. Oi, Jéssica, muito boa pergunta. Eu acho que a maioria de nós, mães, compartilhamos dessa mesma angústia. E complementar o que a Letícia e a Clariana falou, eu vou trazer um novo ponto de vista. Por que a gente chama de porcaria, ou comida lixo, ou gordice, ou as bobagens, né? A criança vai comer bobagem. E quando a gente usa esse termo, ao falar com a criança, a gente traz uma confusão na cabeça da criança. Por que minha mãe está chamando isso de porcaria se isso é tão gostoso? Por que é comida lixo se eu adoro comer isso, isso derrete na minha boca e é muito, muito prazeroso comer? E aí, tudo que é proibido fica mais gostoso, não é mesmo? Basta o médico falar que você não pode comer uma coisa que você tem desejo de comer aquilo de manhã, de tarde e de noite. Então, a gente não pode trazer esse ar de proibição para a criança. A gente tem que trazer isso de uma forma muito mais na circunstância, no cotidiano, do que falar isso é porcaria, você não pode comer. Porque aí sim que a criança vai querer e aí sim que ela vai preferir aquilo. Então, as dicas ótimas, né? Não ter estoque em casa, preferir no mercado ir para a seção de frutas, deixar escolher então vamos escolher um alimento desses que vem nas caixinhas ou nos pacotes. Qual você quer? É a bolacha? Então a gente vai levar um pacote de bolacha para casa, vai dividir entre todo mundo, acabou. Os próximos dias não vai ter aquele alimento dentro de casa. Então, acho que isso é um grande olhar. E na medida que a gente vai tirando esses alimentos, claro que a criança vai ter apetite para comer, mas isso não é imediato. Então, nos 2, 3 primeiros dias, seu filho é provável que faça quase uma greve de fome, porque ele não tem apetite para aquilo. E aí, o que a gente faz como mãe? Né? O coração aperta e a gente acha melhor, então, deixa eu fazer um sanduíche, dar um pacote de alguma coisa à tarde, pelo menos comeu alguma coisa. E aí, à noite, a criança não janta. E aí, de manhã, de novo, todo esse ciclo repetitivo. Então, a gente tem que seguir oferecendo os alimentos e entender que talvez os 2, 3 primeiros dias nessas mudanças, a criança vai mostrar que está estranhando. E a gente tem que manter um sorriso no coração, né? Claro, meu amor, a próxima vez que a gente for no mercado, a mamãe compra, mas agora eu tenho a banana para você, tem a melancia. Você quer um pedacinho? Não, eu não gosto disso. Tá bom, meu amor, a hora que você tiver fome, a gente corta para você, tá bom? E aí, você vai levando com uma certa leveza, driblando um pouquinho essa preferência. Estes alimentos são hiper gostosos, é importante a gente falar sobre isso. Eles têm a combinação perfeita de sal, de açúcar, de gordura para ter aquela cremosidade, aquela crocância. São milhões de reais investidos com os melhores engenheiros de alimentos, as melhores nutricionistas do mundo, os melhores publicitários fazendo propaganda. Aquilo é irresistível para nós adultos, imagina para a criança. Então, todo esse conhecimento crítico nosso como cuidador, educador, é fundamental na educação do paladar e na educação alimentar das nossas crianças. Você falou do marketing, Raquel, eu lembrei daquela publicidade que falava, é impossível comer um só. A gente já sabe de antemão, já de cara, que não vai comer um. No mínimo 2, porque quem come um, pede o segundo. Atenção com a publicidade de novo. Jéssica, eu estava aqui pensando em tudo que a gente ouviu até agora e lembrei que aqui em casa a gente tem um personagem que não é de pacote, é o Seu Pereira. Eu não sei se vocês imaginam quem é o Seu Pereira. O Seu Pereira é uma pera que eu corto, ao invés de cortar que nem a gente cortaria normalmente em cubinhos, quadradinhos e tal, eu corto a pera assim, como se fosse um ovo cozido em fatias. E aí eu monto o rostinho, aí vou botando orelha, meio, porque tem aquele miolo que eu tiro, enfim, é o Seu Pereira
que é um bonequinho maluquinho de pera. E uma coisa que a gente faz bastante aqui em casa também, sobretudo quando a gente não está na pandemia, é ir à feira livre com as crianças. Porque a feira é um lugar incrível, porque o feirante fica, olha, experimenta isso aqui, essa manga tá maravilhosa, prova não sei o que, mulher bonita não compra, não sei o que. Criança, você quer provar? Bom, eles acabam provando por conta desse ambiente, que também é sedutor, também é publicitário, também é de marketing, mas está ofertando, assim, eles provam cada coisa que eles não provariam se eu trouxesse aqui em casa simplesmente uma coisa muito bizarra, mas que lá quando o feirante abre e já pega uma colher ou pega um guardanapo, vê aquela coisa, né, literalmente pingando, as crianças se encantam e provam e muitas vezes pedem para trazer para casa. Então, acho que é uma boa dica essa de... Adorei essa de não chamar de porcaria e não dar esse olhar, porque a gente acaba fazendo sim. E não comprar isso, vai lá, escolhe um, e mesmo no escolhe um, eu sou mais chata, porque eu sou a chata do rótulo, né, então eu digo, escolhe um, mas veja, vamos procurar um que se diz que é de maçã, tem que ter maçã, senão a gente pega, você fala assim, quer comer alguma coisa desse tipo, vamos pegar já de chocolate, porque às vezes fica com essa aparência de vai pegar o de grão integral e tal, que não vai matar a vontade, tu já vai nele, já encara, vamos nele. Enfim, é isso, mas é luta, é todo dia. Maravilha, muitos aprendizados por aqui. Raquel, e quais são, né, os sinais que indicam que a criança está bem nutrida? E o contrário também, né? Quando que a gente tem que começar a prestar atenção que alguma coisa na alimentação não vai bem? Essa é ótima, Sofia, né? Nós, como mães, estamos sempre atentas, né, se nossos filhos estão de acordo com o crescimento, o desenvolvimento deles. Então, a melhor maneira de saber se uma criança está bem nutrida é pelos gráficos de crescimento dentro dos serviços de saúde. Vocês têm as cadernetas das crianças, né, que no controle com o pediatra, com a visita ao posto de saúde vocês têm, e ir acompanhando o gráfico de crescimento, e especialmente o da altura, né, para crianças maiores de 2 anos, ou do comprimento para os bebezinhos com menos de 2 anos. Esse gráfico nos indica o quanto a criança está crescendo em estatura e nos diz se o ritmo de crescimento está adequado. É o melhor indicador para saber se a criança está comendo o suficiente, está se nutrindo. Agora tem o gráfico do peso, que se a criança está ganhando peso muito rápido, opa, sinal de atenção, porque é um risco para a obesidade. E obesidade na infância é risco de obesidade na adolescência e um risco muito maior de obesidade no adulto. E obesidade na infância é doença do coração, é risco de diabetes, é risco de problemas ortopédicos, problemas até emocionais, né? Depressão e transtornos psiquiátricos. Então, é o gráfico do crescimento em estatura e não o do peso. Agora, existem uma série de doenças que não são vistas a olho nu pelo peso e pelo crescimento da criança e que são doenças nutricionais, que a gente chama as carências de vitaminas e minerais, que é chamado de fome oculta, porque a criança tem fome de vitaminas e minerais, mas não se vê essa fome. E não é que a criança que está com anemia tem desejo de comer brócolis, fígado, taioba, não, ela tem vontade muito mais de chocolate, às vezes come até terra, que é o quadro da criança anêmica. Então, a gente precisa ter esse cuidado com as vitaminas e minerais. E quem faz isso? Bom, é o pediatra e a enfermeira no centro de saúde, acompanhando se a suplementação das vitaminas está em dia, especialmente para crianças com menos de 2 anos, a suplementação é universal com ferro, e acompanhando todas essas vitaminas na alimentação saudável a partir das visitas no pediatra, que é o profissional que está habilitado para fazer esse acompanhamento do desenvolvimento do crescimento da criança. Obrigada, Raquel. Agora a gente tem uma pergunta que veio do nosso chat, é a Roberta Silva que pergunta para vocês. Ela fala, meu filho Lorenzo participa do programa Crescer Aprendendo. Ele está com deficiências de ferro, justamente, né? E quais os alimentos que eu posso oferecer para ele, já que ele não gosta muito de carne? Quem quer começar a responder essa pergunta? Posso responder, Sofia. Ótimas fontes de ferro são os feijões. E isso é maravilhoso no Brasil, porque arroz com feijão é comida típica de brasileira, tem na nossa mesa 7 dias por semana, no almoço e no jantar. Então, essa é uma ótima refeição, caprichar no feijão. O feijão precisa da vitamina C,
para o ferro do feijão ser bem absorvido. Então, uma dica é sempre acompanhar o arroz com feijão com uma laranja, com uma goiaba, com uma fruta, né? O Brasil tem tanta fruta, quase toda a fruta é rica em vitamina C aqui no Brasil, para a criança absorver bem esse feijão. Pode até ser um pouquinho de limão espremido, sabe? Uma limonada, que já ajuda na absorção desse feijão. As folhas verdes escuras, em especial a taioba, tem bastante ferro, tem um pouquinho no brócolis também, e nas outras folhas, como almeirão, etc. Mas aí tem que a criança comer, né? Essas folhas. Então, todas as outras dicas já valem. Agora, especialmente para o ferro, a necessidade da criança é muito alta mesmo, é igual a da grávida. E muitas vezes, só na alimentação não é capaz de suprir. Então, não adianta achar que, mas o leite tem ferro, é fortificado com ferro, eu comprei tal produto que tem ferro. Não. Se já tem uma anemia, vai precisar do suplemento com ferro, que são aquelas gotinhas de ferro que você pega no posto de saúde, que precisa dar direitinho. A deficiência de ferro tem consequências, muitas vezes até irreversíveis, no desenvolvimento da criança. Tem prejuízo no pensar, no rendimento escolar, no crescimento, na capacidade de brincar e de correr, a criança fica muito sem energia. Tem prejuízos no apetite, a criança não tem tanto apetite. E nessa época que estamos vivendo, a deficiência de ferro prejudica a imunidade. O sistema imunológico não funciona perfeitamente. Então, precisa corrigir o antes possível. Mães que estão nos assistindo, cuidem do ferro das crianças. Fígado é uma boa fonte de ferro, tá? Quem tem oportunidade, a criança que gosta de fígado, pode fazer fígado para as crianças. Pessoal, vamos já para outra pergunta, para a gente conseguir aproveitar respondendo mais dúvidas das famílias? Então, também tem a Zélia de Cássia que perguntou para a gente, né? Estou tentando tirar o peito da minha filha, como que eu faço? Ela tem 2 anos e 6 meses. Essa quem quer responder? Eu posso responder. Zélia, né? Zélia, o desmame da criança, ele tem que ser de uma forma bem calma, bem tranquila, né? Se você está tentando tirar o peito, né, da sua criança, faça de uma forma, né, respeitando o seu tempo e o tempo da criança. Por que respeitar o tempo? Porque o peito, ele é muito mais, ele também, além de, né, de fornecer o alimento, ele é ligado a uma questão emocional da criança. Então, às vezes, a criança está apegada àquele peito porque ela tem um vínculo com você e ela não consegue, já se acostumou, né? Não consegue se desfazer. Então, respeite o tempo da criança. Aí você vai, por exemplo, ver quantas vezes você dá o peito, né, para sua criança. E aí você vai começar a reduzir, né? Toda semana você vai reduzir uma das mamadas que você está dando. E nesse momento que você dava a mamada, você vai dedicar um tempo para fazer alguma atividade com a sua filha, para suprir esse vínculo emocional que o peito está ligado. Porque a criança ela vai sentir falta, ela vai te pedir o peito. E nessa hora não precisa, né, passar nada no seu peito, né? A gente tem experiência de algumas mães que passam, né, borra de café, fala que a criança está machucando o peito, não precisa fazer isso, né? É só explica para ela, né, que a partir daquele momento você não vai dar mais o peito, né? Por exemplo, se for no período da tarde, e nesse momento vocês vão ler um livro, vocês vão contar histórias juntas. Você vai suprir ela de outra forma, vai suprir ela emocionalmente de outra forma. E mantenha calma. Se você vê que está indo com muita pressa, chega na semana que vem, você vê que ela não está se acostumando, né? Dá um passo para trás, né? Conversa com ela, vai acalmando e passa no processo, né, tranquilo, né? Não precisa ter pressa. Uma outra dica, né? Nesse momento que nós estamos vivendo também, as crianças estão tendo bastante alteração, né? Da questão do humor, né? Do comportamento. Às vezes a criança pode estar também apresentando alguma doença. Então, se a criança ela já está apresentando um comportamento mais estressado, ela já teve alguma alteração, tente não começar o desmame agora, né? Se esse é o caso da sua criança. Né? Porque toda vez que a criança está doente, ela está passando por alguma alteração, né? Ou pode ser, perdeu algum ente querido, né? Tá sentindo falta dos amiguinhos, ela acaba, né, sofrendo muito e querendo mais o peito ainda, querendo mais esse aconchego. Então, né, tente não fazer se a criança ela está vivenciando algum momento de estresse, passando por algum momento de estresse. Essas são minhas dicas, não sei se as meninas querem contribuir com mais alguma, adicionar a minha resposta.
Vamos lá então, gente. Agora, para cada frase que eu ler, eu vou responder para vocês, vou dizer para vocês responderem se é verdade ou mentira e explicar rapidamente o porquê, tá? Em 1 minutinho cada uma. Então, Cecília, salsicha é um ótimo alimento para as crianças. Vamos Tem lá. um, tem um poeta que diz que se a gente soubesse do que são feitas as salsichas e as leis, a gente não dormiria em paz. Se a gente olhar a lista de ingredientes de uma salsicha, definitivamente está tudo menos comida, como disse a Raquel, comida de verdade, comida da panela, comida que a gente sabe exatamente como fazer. Tente fazer uma salsicha em casa, não farás, né? Não tem como. Então, salsicha não é um alimento que a gente possa colocar na nossa alimentação. Ufa, comeu a carne, isso não é carne. Beleza. Clariana, a gente tem que forçar a criança a comer para que ela se acostume a comer de tudo. Verdade ou mentira? Não, não, mentira, né? Não forçar ninguém a fazer nada. Que toda vez que a gente é forçado, a gente vai criando mais birra. Pensa nós adultos, né? Toda vez que a gente é forçado a fazer alguma coisa, a gente já cria birra, a gente não quer mais fazer. E é o mesmo com a criança. Precisa ter calma, precisa respirar fundo, usar a brincadeira, né? Usar o lúdico, usar a sua criatividade para ajudar a criança a se acostumar com aquele alimento. Mas nunca forçá-la a comer, obrigá-la a comer ou fazer aquelas famosas barganhas, né? Ah, se você comer tudo, eu vou te dar isso. Não usar essa forma, né, com a criança para acabar viciando ela também em alimentos que não são tão saudáveis assim. Beleza. E agora, Letícia, verdade ou mentira? Algumas mulheres têm leite fraco, por isso é melhor elas darem fórmula ou leite em pó para os seus bebês. Mentira, enorme mentira, né? Sim, por favor, todas as mães repitam comigo. Não existe leite fraco, nunca. O leite é o único alimento que é feito especialmente para o seu filho, com tudo que o seu filho precisa. É um alimento personalizado que só a mãe pode dar. O leite é o alimento mais completo que o seu filho pode receber. Então, de novo, não existe leite fraco. As mães que por algum motivo não conseguem amamentar ou não podem amamentar, podem usar a fórmula com recomendação do pediatra, mas leite fraco não existe. Muito bem. A gente tem mais uma pergunta do nosso chat, que é da Lindinalva Silva. Ela fala: e quando você tem uma criança que come de tudo e chora para comer mais, mas está muito acima do peso? O filho dela tem 8 anos e pesa 43 quilos. Essa quem quer responder? Quer responder, Raquel, pelo lado da nutrição? Então, ele come bastante, né? E tá no sobrepeso aí já. Ótimo, é muito bem observado, né? Quando uma criança começa a apresentar o sobrepeso e obesidade, a gente precisa fazer uma intervenção o mais rápido possível. Com 8 anos é uma idade bastante crítica, bastante sensível, em que a criança já entende muita coisa. Então, tudo que a gente conversou até agora sobre não chamar de porcarias, não ter esses alimentos disponíveis em casa, ajuda muito. Lembrar que a comida de verdade traz saciedade. Então, o arroz, o feijão, a cenourinha, a couve, o repolho, essa comida, deixe seu filho comer, mesmo que ele queira repetir o prato, porque é comida de verdade. As comidas industrializadas, como a gente conversou até agora, as salsichas, os biscoitos, as bolachas, os salgadinhos, não vamos proibir por completo, porque senão a criança vai desenvolver uma compulsão, um descontrole quando tiver com essa comida, mas a gente vai fazer do jeito que a gente combinou até agora. Não tem em casa, quando for comprar um só, comeu, acabou, agora só na próxima. Preste muita atenção na quantidade de líquidos que tem calorias que seu filho come. Essa é uma das principais causas de aumento de peso na infância. Sucos, mesmo que sejam sucos naturais, quem dirá os sucos de caixinha e quem dirá aqueles refrescos em pó. Refrigerantes, se tem algo que faz uma criança ter obesidade, é o consumo dessas bebidas açucaradas. Ah, mas eu faço suco em casa, eu não ponho açúcar. Melhor a fruta. Evite dar suco para uma criança que está com sobrepeso e obesidade. Exercício ao ar livre é fundamental, nem que seja dar uma volta no quarteirão. Todos os dias é importante a criança se movimentar. E aí a Clariana já falou muito sobre as necessidades emocionais. Uma criança com sobrepeso e obesidade precisa ser olhada com carinho. Que atenção é essa que ela vai buscar na comida e no comer?
Que carinho é esse? Que plenitude é essa que a comida traz para ela? O que está faltando na vida dela de atenção, de brincadeira, de estímulos? Que ansiedade é essa que ela está sentindo? Como nós, como pais, precisamos cuidar disso, olhar com carinho para ajudar a criança a superar essa dificuldade. Obrigada, Raquel. Agora eu preciso contar uma coisa. As famílias do Crescer Aprendendo que estão assistindo a gente, tirar uma selfie assistindo a nossa live e postar essa foto no nosso grupo do WhatsApp, vão concorrer a prêmios. E o prêmio de hoje é uma recarga de R$100 no cartão alimentação. Elas, né, têm o cartão alimentação já com elas e a gente vai fazer essa recarga surpresa. A gente vai sortear 17 famílias na sequência daqui da live já, depois que a gente conferir essas selfies, né, nos nossos grupos. Então, vamos pensar que a gente tem um carrinho para ser completado aqui, né, com esses R$100. E aí, cada uma de vocês me fala 2 itens que vocês colocariam nesse carrinho para essa compra. Eu colocaria arroz. Opa, desculpa. Ai, vou pôr a mesma coisa que a Clariana. Eu ia colocar arroz e feijão. Ai, Vamos gente, eu moro aqui nos Estados Unidos e é a coisa que eu busco sempre, é arroz e feijão. Levo minha marmitinha onde eu vou, porque eu preciso do meu arroz e feijão. Feijãozinho é bom. Coloca outros 2 itens então, Cecília. Eita, depende do que a pessoa gosta de fazer, né? Eu adoro cozinhar, eu colocaria também óleo e colocaria... eu acho que eu vou colocar nesse carrinho batata. Eu adoro batata também. Legal. E você, Letícia? Eu colocaria brócolis e laranja. Raquel? Olha, eu vou dar uma dica. Eu vou falar para vocês escolherem uma receita bem gostosa para preparar no Natal e comprar os ingredientes dessa receita e preparar com o filho de vocês. Fazer uma aprendizagem culinária, todos juntos. E depois postar a receita. Claro que talvez seja uma receita um pouco de festa, mas é muito gostoso cozinhar em família. Isso vai trazer algo muito bom para vocês, que é descobrir os ingredientes naturais para combinar numa refeição saudável preparada em casa. Então, nada de encher esse carrinho com panetone, com biscoito, com bolacha, com salgadinho, refrigerante, nem pensar. Ingredientes para preparar uma comida gostosa em casa. Muito bem, esse carrinho ficou bom. Então, pessoal, quem for os sorteados já vai ver o valor aí no cartão na sequência ainda hoje, tá bom? Boa sorte. Então, vamos para o nosso final. Já estamos no nosso horário. Eu quero agradecer todos que acompanharam essa nossa última live desse ano, as empresas que estão ao nosso lado no Crescer Aprendendo, ao Põe no Rótulo, que foi parceiro dessa live, e também a todas vocês, meninas, Raquel, Letícia, Clariana e Cecília. O ano está chegando ao fim, né? Então eu vou já despedir falando boas festas para todos e vamos juntos em 2021 também. Muito obrigada, gente.